Estamos iniciando mais um Frente a Frente. E hoje vamos ter o prazer de entrevistar o mais antigo, não mais velho, porque ele ainda está muito jovem, mas o mais antigo radialista em atividade de Montes Claros. Vamos estar hoje frente a frente com Gelson Dias. Gelson, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Da mesma forma, eu digo para você dessa alegria de estar aqui, nós que somos praticamente contemporâneos dentro da comunicação, do jornalismo, do radialismo, né? E outras atividades que nós participamos aqui em Montes Claros. É uma alegria muito grande. Mas eu me lembro de você antes de eu ser jornalista e antes de você ser radialista. Eu me lembro de você barbeiro, trabalhando com o seu irmão na barbearia do Salão Guanabara. Salão Guanabara, ali na Simeão Ribeiro, antigo, esquina com o governador Valadares. No antigo grupo Dom João Pimenta. Eu lembro que eu fiz até cabelo e barba com você naquela época. E lembro de você também interpretando peça no IT Clube. Isso foi na década de 60. Início da década de 60. Você, Paulo Lafetá, Diógenes, Neuza Dias. Foi uma época maravilhosa que eu passei por ela. E através do teatro é que eu estou no rádio. Porque foi depois de interpretar uma personagem na peça do Tamanho de um Defunto, mas já no final da década de 60, né? E aí o Birajara Toledo me levou para o rádio, para ser profissional, porque eu já tinha experiência. Desde 62 que eu tenho experiência no rádio, mas apenas como colaborador. Mas posteriormente, em 66, aí o Birajara me levou para... Em 65, ele me levou para fazer rádio-teatro na Rádio Sociedade. E aí, em 66, eu substituí o Zé Lambique, que fazia o programa sertanejo, às 5 horas da manhã. De 5 às 7 da manhã, o Sertão na Cidade. E aí, não parei mais. Mas, hoje, voltando um pouquinho. Sim, voltando um pouco. No teatro. Naquele teatro. Quais das peças que o IT representou naquela época? Só o IT fazia teatro. Pois mas das que eu participei do Society Baby Doll, que você viu. Foi encenado lá no Colégio Imaculado. Eu participei essa noite Choveu Prata, né? Participei também do Pluft, o Fantasminha. E aí depois eu fui para o Sesc, que acabou o teatro do IT. O IT acabou, porque o IT era um clube volante. Clube volante. Quando acabou também o teatro. E aí eu fui para o Sesc. Fui ajudar a fazer teatro do Sesc. Quer dizer, além de trabalhar e ainda ajudar na direção do teatro do Sesc. Mais ou menos dentro dessa época. E aí, depois disso é que eu fui para o rádio e não trabalhei mais em teatro. Foi, mas eu tenho lembrança de você também jogando futebol. Joguei. Eu joguei futebol também, joguei 30 e tantos anos. Eu não joguei nem time de expressão. Eu joguei no Ferroviário, eu tive uma passagem muito rápida, mas joguei mais no cascudo, que a gente chamava naquela época, né? Que é o time reserva, né? Os aspirantes, que você lembra muito bem. Era lateral esquerdo, parece. Lateral esquerdo. Mas comecei com 4 zagueiros desse tamanho. E aí eu fui para a bancária também, joguei na Associação Atlética. Na bancária. Disputando campeonato. Isso. Local. E depois eu fui jogar futebol vaziano. Eu fiquei 34 anos jogando futebol. Você vê que minha memória não está ruim, tá não. Boa. Eu lembro muito de você jogando lateral esquerdo na bancária. Veja quanta coisa eu fiz, né? Barbeiro, atleta de futebol, artista de teatro, radialista. E você trabalhou na prefeitura, na assessoria de comunicação da prefeitura durante mais de 30 anos. Eu fui funcionário da prefeitura há 34 anos. Eu comecei como Moacir Lopes em 76. E também fiz, além disso, lecionei História Geral, História Econômica no Instituto, na Escola Normal, além de outras matérias. Mas vamos voltar no futebol. Futebol. Aquele futebol da sua época, acho que foi a melhor época do futebol de Montes Claros, década de 60, né? Ô Jorge, você está absolutamente certo. Não é que o futebol hoje não seja bonito, tem alguns jogadores que eles aparecem, mas é muito difícil você hoje encontrar um gênio ou craques. Porque um time de futebol, naquela época nossa, mesmo aqui em Montes Claros, nós tínhamos 5, 6 craques de futebol, que tinham intimidade com a bola. E aqueles outros que complementavam o time, né? E, além disso, o gênio, porque o gênio é muito raro aparecer, né, dentro do contexto do futebol. Mas eu tive a alegria de conviver com esse pessoal todo. Quer dizer, posteriormente, quando eu deixei o futebol, de jogar futebol, eu fui narrar futebol.
Eu fui comentar futebol. Eu lembro na rádio, Nardel transmitindo, nas ZPT7, Nardel transmitindo, Elias comentando e você, Paulo César, de... Mas eu comecei antes do Nardel, eu fui narrador antes dele. Ah, você foi narrador? Foi Geraldo Lopes, que era o narrador, depois eu fiquei no lugar do Geraldo Lopes. J. Marques também foi narrador. Exato. Os comentaristas Alfredo Prates e Teixeira Bastos, né? Aí na década de 70 é que surgiu, já de 70 para 76 é que surgiu o Zé Nardel, que por sinal foi uma das grandes e gratas surpresas no contexto da narração de futebol. Grande narrador de futebol. Trabalhou muito tempo, nós trabalhamos juntos. E aí eu fazia o quê? Eu também, além de eu fazia outras viagens também, de repente não podia fazer. Eu também já estava trabalhando da prefeitura. Né? Quais são os grandes jogadores daquela época sua que você jogava, que você lembra? Olha, naquela época tinha o João Batista, o baiano, o Jomar Macedo, Ferroviário, tem ainda o Alexandre Macedo, que depois foi para o Rio de Janeiro para jogar no Fluminense. Além disso, o Manuelzinho não era um craque na expressão do termo, né? Mas foi um jogador de Montes Claros que jogou nos dois maiores times brasileiros. Corinthians e Flamengo. Quer dizer, mas ele decidia. O centroavante de hoje não decide. Você vê hoje, é muito raro o centroavante, quem decide hoje geralmente é o meio esquerdo, que nós chamamos camisa 10. Né? Não tem aquele centroavante nato. E Manuelzinho foi o centroavante nato. Quer dizer, teve também o Nicomedes, extraordinário zagueiro. Nicomedes foi o maior beco que eu já vi jogar em Montes Claros. Pois é, mas Denner também estava no mesmo caminho. Denner era muito bom também. Está muito bom. E, enfim, outros, se a gente ficar falando aqui, Nilson Espoletão, Nilson Fiapo, o próprio Expedito Guarinello foi um centroavante também, que decidia uma partida. Rompedor. Né? Por sinal tinha até físico para isso. Físico para isso. Aqui de Bocaiúva veio também um outro centroavante muito bom. Me passou o nome agora, eu vou lembrar, mas de Bocaiúva veio Nozinho, meio de campo extraordinário. Afonso, meio de campo extraordinário. Naquele time seu da bancária tinha um grande ponta direita, Juvenal. Tinha eu joguei na época de Mocinha, o Wilson Mocinha. Juvenal veio depois. Juvenal veio da bancária, depois foi para o Ateneu. Depois foi para o Ateneu, mas ele foi uma passagem muito rápida da bancária. Que o nosso querido doutor Juvenal hoje é advogado. Né? Advogado. Uma figura humana maravilhosa. Eu acho que em futebol é isso. Nós tivemos craques exuberantes no contexto do futebol. Tinha dois meios de campo bons, Renato e Rui, que eram irmãos, jogavam no Tiradentes. Plácido foi um grande jogador de futebol também, jogava no Tiradentes. Está lembrado dele? Lembro demais. Cachaça, Beck. Lembro demais. Onofre, Carne Preta. Muito bom também. Os irmãos Almeida, Miltinho, Moacir, Miltinho, eu vi Miltinho jogar, não vi em Montes Claros. Quando eu vim para Montes Claros, Miltinho já estava no América. Já estava no América. Em Belo Horizonte. Ele foi para lá em 57 e foi artilheiro do América. Exatamente. Eu mudei para Montes Claros em 60. E é por isso mesmo que eu sou americano. Passei a torcer para o América em 57. Quando a conversa está boa, o tempo passa depressa. Nós já chegamos no nosso primeiro intervalo. Vamos para o comercial e voltamos logo em seguida.